Bom, eu trabalhava num fornecedor e naquele tempo, em 2000, a Casa do Consultor já tinha um privilégio por a gente já fazer um atendimento exclusivo na época e dar já um desconto exclusivo para a Casa do Construtor. A Comercial Ararense, onde eu iniciei a minha trajetória profissional relacionado a máquinas e equipamentos, foi um dos primeiros fornecedores que acreditaram, né, na história da Casa do Consultor. Então, quando eu entrei lá, me apresentaram a Casa do Consultor e a partir de então eu comecei a atendê-los diretamente. O comprador na época era o próprio senhor Expedito, então eu tinha bastante contato com o senhor Expedito, porque ele que me ligava, passa aqui na loja que nós vamos abrir tal loja e eu preciso ver o kit de máquina para essa loja. E assim foi por vários anos. Eu trabalhei nessa outra empresa 7 anos e fui estreitando essa amizade tanto com o senhor Expedito quanto com o Altino. E aí surgiu um momento em que eles me fizeram um convite para poder trabalhar com eles, que eles estavam montando o time Formata na época, e era na casa ainda, né, a Formata literalmente estava numa casa, né, Casa do Consultor, e era estabelecida numa casa. E aí, quando foi dia 1º de agosto de 2009, eu iniciei como funcionário Formata, mas no ano anterior, em 2008, o Altino falou, olha, para que você possa aprender, entender do negócio, saber o que é o nosso negócio, a Casa do Consultor, você vai trabalhar um período em Araras, para que você adquira essa experiência e aí você possa ir para a Formata e aí assim atender a rede. E foi exatamente o que aconteceu. Fiquei 10 meses em Araras trabalhando, fazendo de tudo um pouco, né, atendimento no balcão, cobrança, ia no banco pagar boleto, fazia visita em obra. Então adquiri essa experiência e aí quando foi em 2009 eu iniciei na Casa do Consultor como consultor técnico. E minha primeira loja que eu fui para fazer uma implantação, que eu fui conhecer o trabalho e fazer a implantação, foi a loja 47 em Valinhos, onde eu comecei propriamente o meu trabalho. Então, recebi esse convite diretamente do seu Expedito, do Altino, para poder estar integrando aqui esse time. E agora, dia 1º de agosto de 2023, estarei completando 14 anos de Formata, e mais o período que eu fiquei trabalhando lá em Araras, que daria aí em torno de 15 anos aí, que eu estaria completando nesse ciclo aí. Eu fui fazer uma viagem com o seu Expedito para Campinas, a gente foi na Bosch, porque até então, naquela época, o seu Expedito já, no bom sentido da palavra, brigava, né, por descontos, para termos uma exclusividade. E eu lembro que na volta, estávamos eu e ele no carro, ele tinha um Monza, e a gente voltando de viagem, e aí chegando no pedágio de Limeira, ele falou assim, deixa eu te mostrar uma conquista nossa. E aí ele pegou um CDzinho daqueles bem pequenininhos e colocou no toca-CD do carro, e aí era o jingle da Casa do Consultor na versão sertaneja, né, que foi o primeiro jingle, e assim, a gente via nos olhos dele essa alegria dessa conquista da Casa do Consultor ter um jingle. Então esse foi um momento bem bacana que eu vivenciei com ele. Um outro momento, como vendedor ainda, né, não era nenhum colaborador da Casa do Consultor ou da Formata, ele queria comprar brocas, e eu era muito inexperiente nessa área, não tinha conhecimentos, e aí ele chegou e começou a pedir brocas de vários tamanhos, de várias medidas, de várias bitolas. E aí eu fiquei olhando assim, estático, para ele, tipo, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. E aí ele entendeu que eu não sabia, e aí, como ele sempre fez, toda vez que eu encontro com o seu Expedito, eu aprendo alguma coisa com ele, como eu aprendo muito com o Altino, mas olhando um pouco para esse lado técnico, né, que o seu Expedito é mais envolvido, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre tem uma dica dele, e que a gente guarda para depois, posteriormente, utilizar em algum momento. E aí ele falou assim, me dá aí o seu catálogo
de ferramentas, de máquinas aí, que eu vou te mostrar. E aí ele pegou o meu catálogo, pacientemente me ensinou, mostrando comprimento, bitola, né, o diâmetro da broca, e aí eu fui anotando o pedido que ele mesmo fez. Ele me ensinou e ao mesmo tempo ele fez também o pedido lá. Então foi um momento que me marcou e eu guardo comigo até hoje esse aprendizado lá atrás, né, há mais de 20 anos atrás, esse aprendizado aí com o seu expedito. Sim, eu considero a casa do consultor a minha casa, e eu sou das antigas, né? Eu brigo quando alguém questiona a questão da casa do consultor, alguém fala contrário à formata, eu brigo por quê? Porque realmente eu me identifiquei com os pensamentos, com aquilo que o seu expedito e o Altino traz, né? A essência da família, essa cumplicidade, né? Em nenhum momento, nem o Altino, nem o expedito, eles agem como, somos os donos, mas assim, se não falar que eles são os donos, as pessoas acabam nem sabendo, pela simplicidade, pela humildade que eles têm. Então, assim, não fale mal da casa do consultor perto de mim, porque eu brigo, né? Então, eu tenho um carinho, um respeito, e devo ao meu antigo trabalho, por eu ter aprendido muitas das coisas, e ter aberto essa porta para mim da casa do consultor, e depois que eu vim para cá, fiz muitos cursos, treinamentos, e é um eterno aprendizado, né? Então, sou muito grato e muito feliz.